Fabio, se você puder colocar aqui, por gentileza, o link, o texto no Insta do Gaia, que eu não estou conseguindo, tá? Só consegui fixar no meu, não consegui fixar no do Gaia. Boa noite para quem está aí. Obrigada por quem está aí me acompanhando. Paige Superpowers, you are here. Can't believe it. That's so nice to see you here. Paige é minha amiguinha lá da Califórnia. Tomamos café juntos, fizemos um curso de formação juntas. Boa noite, Naami, tudo bem, Naami? Que bom que você tá aí, o Adriano, várias pessoinhas aqui. Gente, já tem cor para fazer yoga dormindo? Cor? Como cor, Jack? A gente entendi. Bom, a gente vai hoje dar sequência à nossa segunda live da nossa maratona Namastê, Deepak, as 3 chaves da consciência do yoga, tá bom? Se você não viu a primeira... Ai, desculpe, eu tô olhando que nem louca, assim, um olho no gato, outro no peixe, porque eu tô com o Insta do Gaia, desculpa, com o Insta da Dani e com o Insta do Gaia ao mesmo tempo, tá? Pra garantir. Então, ontem a gente começou uma sessão de 3 lives. Ontem foi a primeira, hoje a segunda, amanhã é a terceira, sobre as 3 chaves da consciência do yoga. E pra gente começar, vou contar um pouquinho sobre o porquê que eu quis falar sobre isso que a gente está discutindo agora. Porque eu, como professora de yoga há 20 anos, praticante de yoga, fundadora de um estúdio de yoga aqui em Curitiba há 18 anos, eu percebo muitas vezes a dificuldade que um aluno tem, principalmente um aluno iniciante, de se conectar com a prática do yoga. Porque muitas pessoas acabam se frustrando com o yoga porque ele acaba sendo cruel. E ele pode ser cruel em que sentido? Porque é uma palavra pesada para a gente falar de crueldade, né? As altas expectativas que a gente cria, que o mercado, que o mundo, que o Instagram cria do yoga, faz com que as pessoas tenham muita expectativa sobre essa sensação de que o yoga resolve todos os problemas da minha vida. Muita expectativa em cima do yoga e muita responsabilidade em cima de você. Fala, meu Deus, eu não virei zen, meu Deus do céu, eu não encosto minha mão no chão. Ai, já faz 3 meses que eu pratico yoga e eu não fiquei de cabeça para baixo. Então existe uma frustração sobre, será que o yoga é para mim mesmo? Que droga, eu acho que não é. Então, ontem a gente falou sobre uma primeira chave da consciência que eu acredito, que é essa humanização do yoga. É olhar a prática do yoga como compreendendo que ele é feito por seres humanos e para seres humanos. E que nenhum ser humano é igual ao outro, nenhum corpo é igual ao outro, nenhuma mente é igual à outra. A gente falou um pouquinho sobre a biomecânica para a gente entender que literalmente os ossos tem ângulos diferentes, tem adaptações diferentes, e não significa que a gente está falando de doença, mas mostra que as amplitudes de movimento, que as capacidades de execução de muitas coisas são diferentes para cada pessoa. E às vezes a gente esquece desse detalhe, tá bom? Então ontem a gente falou sobre um pouco dessa crueldade no sentido de achar que o yoga vai ser uma pílula milagrosa para todos os nossos problemas e a gente criar uma baita expectativa e responsabilidade em cima disso. Conversamos um pouquinho sobre a biomecânica e sobre essa lógica de que o corpo é diferente e a gente precisa olhar para o yoga como yogas diferentes para pessoas diferentes. E por último, a gente falou dos 3 estilos de vida do yoga, que tem muito a ver com... Desculpa, eu vou inverter essa frase. Que não tem nada a ver com físico, porque hoje em dia a gente está muito fissurado na ideia de que o yoga acontece só ali, ó. Só no meu tapetinho de yoga. E a gente se esquece que o yoga é muito mais do que isso. Eu gosto muito da abordagem do Swami Vivekananda quando ele fala de que existem 3 tipos de yoga para diferentes tipos de personalidade, porque ele já começa a assumir que somos seres diferentes. Não é legal entender isso? Né? Ele não tá colocando todo mundo num balaio do tipo, o yoga é desse jeito e é para essa mente, e ou você se adapta ou você tá fora. Não, existem maneiras diferentes de você interagir a partir da sua personalidade, de como você é. Então, se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre tudo isso que eu acabei de falar em 3 minutinhos, assiste a live de ontem,
tá gravado no meu perfil pessoal, danireis.yoga, tá gravado também aqui no perfil do Gaia, tá bom? E eu também contei um pouquinho sobre quem eu sou. Sou a Dani Reis, sou professora de yoga há 20 anos, praticante de yoga há 22 anos, fundadora do Gaia Bem-Estar, um estúdio de yoga lindo aqui em Curitiba. Por 2 anos consecutivos a gente ganhou o prêmio de melhor refúgio urbano do mundo. Hello! De melhor refúgio urbano do mundo, o que é uma honra, porque esse é o nosso objetivo. A gente construiu o Gaia para acolher. Eu acho que é a palavra mais importante que eu gosto muito de usar e que eu falo para as outras pessoas. A gente quer acolhimento, e o acolhimento passa pela percepção de que todos somos humanos e de que nós somos diferentes e de que eu não tenho a mesma expectativa para cada uma das pessoas que começam a praticar yoga, para cada um dos alunos, tá? Então, esse é o Gaia aqui, realmente um refúgio urbano. Vocês que estão aqui na live, me contem, por favor, se vocês são alunos praticantes de yoga, ou se vocês são professores de yoga, ou se vocês gostariam de se tornar professores de yoga, só para eu entender quem está aí. E me conta também se você concorda que nós somos o refúgio urbano o melhor refúgio urbano do mundo, o mais lindo, com certeza, e maravilhoso. O que ele representa para você? Me ajuda a falar isso um pouquinho, tá bom? Pra gente fazer mais, assim, essa interação aqui. E aí eu vou falar um pouquinho rapidamente também sobre o curso de formação, tá bom? Então, o Gaia tem um curso de formação, nós formamos professores de yoga. Hoje no Gaia, muito bem, a Roberta, cliente do Gaia, ama, que bom, fico feliz. E a gente tem esse curso de formação já. Desde 2018 a gente tem turmas regulares, mas a gente também tem turmas antigas. O Kontarinir, eu nunca pratiquei yoga por enquanto. Que legal, mesmo assim fica comigo porque a prática do yoga no fundo é uma prática de intimidade, né? Então a gente também aprende muitas coisas mesmo que a gente não esteja dentro do tapetinho, tá? E aí a gente tem essa turma de formação hoje no Gaia. Quase todos os professores de yoga que estão lá são formados por mim. Então se você quiser aprender um pouquinho mais sobre tudo isso que eu estou contando, vai lá no Gaia, pratica yoga com a gente que você vai sentir um pouquinho dessa diferença. E a nossa certificação é uma certificação internacional. Doutora Cláudia, lindo ambiente. Olha, vai começar a semana que vem. Ai, que gostoso! Muito legal. Então, a gente tem nossa formação de yoga é uma formação com certificação internacional. E isso é bastante importante. São poucas escolas no país que têm uma certificação internacional pelo Yoga Alliance. Eu vou explicar rapidamente o que é isso. A Yoga Alliance é a maior instituição de yoga do mundo. Obviamente que é americana, né? Mas ela conseguiu ao longo do tempo, já é uma instituição antiga e conseguiu ao longo do tempo criar padrões mínimos de qualificação profissional. E não só, e ela conseguiu fazer isso de uma maneira tão adequada que todos os lugares do mundo reconhecem o Yoga Alliance como um padrão adequado de certificação, de qualificação. Então, se você se formar comigo aqui em Curitiba, no Gaia, você vai ter um certificado que vale em todo o mundo. Em qualquer lugar do mundo que você quiser dar aulas de yoga, você tem um certificado que é reconhecido, porque o Gaia faz parte do Yoga Alliance. Até mesmo na Índia, se você quiser dar uma aula na Índia, você vai ter um certificado reconhecido. Eu tenho amigos na Austrália, eu tenho amigos na Suíça que têm certificados reconhecidos pelo Yoga Alliance. Então, essa certificação internacional para o seu currículo profissional também é uma coisa muito valiosa, tá bom? E aí, eu vou começar a falar sobre o que estamos aqui, né? Sobre o nosso segundo dia das 3 chaves da consciência. Primeira coisa que eu vou contar para vocês, eu vou falar da segunda chave. Já falei um pouquinho sobre o que a gente falou ontem, mas eu vou falar da segunda chave. Eu vou começar com um texto assim, um pouquinho mais técnico, mas eu preciso que você entenda como é que o seu corpo reage ao que você escolhe fazer com ele, tá? Lembra que ontem a gente falou um pouquinho sobre a biomecânica, sobre essa percepção
de que o nosso corpo é diferente um dos outros, de que a gente tem ossos anatomicamente posicionados diferentemente dentro do nosso corpo e que isso vai limitar. Então, existem pessoas que vão conseguir tranquilamente alongar os braços acima da cabeça e existem pessoas que anatomicamente não vão conseguir. Esse movimento não vai ser saudável, não vai ser natural para eles. Então, é importante que a gente tenha essa percepção dessa diferença, de que existe muito do nosso corpo, não estou colocando tudo na culpa do osso, tá bom? Então é claro que a gente, praticando yoga, a gente se alonga, a gente fortalece, a gente cria amplitudes de movimento, mas existem situações em que elas são absolutamente limitantes e que tá tudo bem, isso não significa que, ai, poxa vida, eu nunca vou fazer um espacato. Sabe o espacato? Aquela abertura total que uma bailarina faz? Existem pessoas que nunca vão conseguir. E que se elas ficarem, e mais, se elas continuarem forçando esse tal espacato, elas vão gerar lesões dentro do corpo delas. Existe uma quantidade significativa de professores que têm lesão no quadril, porque tem essa imagem de que eu preciso chegar a tal lugar, de que eu preciso fazer a postura do lótus, de que eu preciso fazer um espacate, ou qualquer uma dessas opções, e acaba forçando. E aí ela já não está mais trabalhando a nível muscular, ela está trabalhando a nível ósseo. O osso está forçando, está se adaptando e ela gera lesões que são muito dolorosas, difíceis de serem recuperadas por um ideal de onde eu deveria chegar. De novo, esse é um perigo. Esse é o gatilho errado do yoga. Quando a gente olha para o yoga e a gente fala, eu preciso chegar aqui. Este ponto é o ponto que define que eu estou fazendo uma boa prática, que eu sou um aluno avançado ou qualquer coisa. Aliás, eu sou a pessoa dos parênteses, lembra do nosso primeiro grau? Parênteses, colchetes e chaves, eu sou essa. Eu vou colocando um dentro do outro, tá? Desculpa, mas eu juro que eu volto. Eu fecho eles, tá bom? E aí eu começo a falar e aí eu perdi aqui, ó. Bem feito pra mim. Fiquei explicando pra vocês e perdi. Deixa que ele já vai voltar essa parte aqui. Enfim, vou voltar pro meu tema porque senão eu vou longe. Ok, falamos sobre ossos, falamos sobre diferenças dos nossos corpos. Naturalmente, o nosso dia a dia, a nossa rotina faz com que a gente tenha músculos mais rígidos. Vamos combinar, né? Se a gente ficar pensando 10 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, enfim, no tempo das cavernas, a gente tinha que correr do leão, a gente tinha que subir na árvore para pegar alguma coisa para comer, a gente não tinha uma cadeirinha, a gente ficava ali de cócoras, fazendo o movimentinho do fogo, né? Então, muito tempo atrás, a nossa vida era ativa, o nosso corpo precisava disso, não existia nem a lógica de você acumular gordura. Desculpa, né? Na verdade é exatamente o contrário. A gente engorda porque o nosso corpo tá condicionado àquela imagem do tipo, não guarda tudo que você tem aí, porque vai que amanhã você não consegue encontrar uma comida, precisamos ficar com alguma coisa dentro dessa barriga, né? E aí ganhamos a nossa barriguinha de hoje até hoje. Mas a nossa vida era ativa, concordam comigo? A gente tinha que correr do leão, não tinha o que fazer. Hoje em dia, a nossa vida é do sofá, é daquela coluna de tobogã que eu falo. A gente nunca tem uma coluna de 90 graus, a gente tem sempre uma coluna de tobogã, né? Aquele corpo caído, esse ser infinito, né? Esses ombros que se fecham, essa barriga que se projeta para fora, essas virilhas que nem estão completamente flexionadas e nem estão completamente alongadas. Então a gente aprendeu com o passar do tempo a criar um corpo preguiçoso, um corpo limitado. Faz parte da nossa modernidade. A gente ganhou muitas coisas e perdeu outras. Então, nesse aspecto, qualquer pessoa, qualquer um de nós que comece uma prática que traga mais consciência corporal vai sofrer no começo. E a gente sofre mesmo, é tudo rígido, é tudo duro. Então eu queria falar um pouquinho sobre lei da compensação. Eu vou ficar de pé aqui atrás para a gente fazer uma experiência. E se você está aí em casa, para você não ficar cansado de me ouvir, faz essa experiência junto comigo, tá bom? Então, ó, vou ficar de pé. Deixa eu entrar aqui na minha tela. Eu vou ficar de pé afastado, só porque eu quero que meu braço fique dentro
da minha câmera, tá bom? Mas teoricamente os pés estariam juntinhos, tá? Imagina essa imagem comigo aqui, ó. Imagina que você quer manter, imagina que você está segurando um bloquinho nas suas mãos e que você quer elevar esses braços acima da cabeça, tá bom? Essa é a imagem que você quer fazer. Faça uma vez aí, de pé, sustenta o seu peito aberto, mantenha os seus pés bem firmes no chão, deixa os seus pés paralelinhos. Você pode deixar eles juntinhos, mas a gente acaba criando um pouco de instabilidade desnecessária, né? Então, tire eles um pouquinho afastados, ó. Estou um pouquinho afastado, até quase mais do que a linha do meu quadril. Mantenho o meu abdômen firme para eu criar essa estrutura. E você vai erguer os braços com os cotovelos estendidos até lá no alto e volta. Parece fácil, né? Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a lei da compensação. O que acontece? O que o nosso dia a dia nos faz, né? Num trabalho, frequentemente, dentro de uma sala, sentado 8 horas por dia no computador. A gente faz essa curvatura, né? De repente a gente ganha uma cifose aqui, postural, de tique. Pensa comigo o que eu estou fazendo nas minhas axilas. Tá vendo como eu estou fechando tudo isso? Eu giro esse ombro para frente e eu me fecho aqui dentro. Isso, o meu músculo tá rígido, tá? Toda essa cadeia aqui tá enrijecida. Só que eu estou vendo o professor e o professor fala, vou fazer afastado para eu caber na câmera. E ele fala, inspire e eleva os braços. Para eu elevar meus braços nessa linha reta, antebraço e tronco, você observa que eu preciso ter axilas bem abertas? Só que não é o que a gente geralmente tem no nosso dia a dia. A gente tem um corpo mais rígido. Mas como eu estou olhando uma pessoa, eu estou tentando imitar o que eu vejo, não exatamente o que eu ouço. E o que eu vejo é um braço vertical em direção ao chão. Então agora eu vou simular uma pessoa mais rígida, tá bom? Fechei os ombros. Essa pessoa é um pouquinho mais dura aqui, estou exagerando um pouquinho, mas você vai entender. E aí começo a erguer os meus braços. Só que meus braços não vão mais do que isso. E o que eu começo a fazer? Eu começo a compensar para alcançar o meu padrão desejado. Então eu faço isso daqui. Você está conseguindo entender que o meu braço está reto, ele está vertical em direção ao chão, mas que eu joguei minha pança lá para frente, criei uma baita tensão da minha lombar, justamente porque eu estou criando uma imagem que não é consciente? Me contem aí se tem alguém tentando e se você percebeu, se você se projetou para frente ou fez o contrário, por exemplo, jogou o bumbum lá para trás para conseguir chegar lá em cima. Então, isso é o que a gente chama de lei da compensação. Quando a gente está fazendo um movimento e a gente está focado no que a gente vê e a gente não percebe as ações que efetivamente vão nos levar lá, e acima de tudo, a gente está preso a um padrão, a única postura correta é essa, reta, a gente sempre vai prejudicar o nosso corpo na lei da compensação. Roberta, que alívio ouvir isso. Me conta por que você está aliviada. Então, de novo, eu vou mostrar quais são as maneiras que o meu corpo está entendendo. Ele fala, amigo, o seu braço tem que ficar reto. Você deu o seu jeito. Como é que ele vai dar o jeito? Sabe como é que ele faz? Ele procura no seu corpo quais são as regiões mais frágeis. E aí é que dá a dureza, né? Porque esse ombro é rígido. Você não vai de uma hora para outra conseguir fazer esse alongamento aqui, não. Mas ele vai olhar para a lombar e falar, essa lombar aqui pode se movimentar. Ela vai olhar para esse abdômen e falar, esse abdômen está meio fraquinho, eu acho que ele aceita o movimento. Então, de repente, ele começa a compensar, se jogando para frente, ou um movimento um pouco mais exagerado, em que a pessoa tem o peito muito projetado para frente e ela fica desse jeito. São dois padrões bem fáceis de a gente ver numa sala de aula. E aí eu vou sentir essas... Vou fazer de perna aberta de novo, só para caber na câmera. E aí a gente até vê essas costelas meio explodindo aqui na frente. Entenderam o que é a lei da compensação? Lei da compensação é uma compreensão de que o meu corpo dá o jeito de chegar onde eu estou vendo. E para ele chegar lá, ele
acaba estragando, ele acaba se beneficiando de regiões muito flexíveis ou muito frágeis do seu corpo. E naturalmente é aquela gotinha da água na pedra ali que vai fazer um buraco em algum momento. Ó, a Roberta me contou, porque é justamente isso, buscamos o máximo para fazer como exemplo, mas são muitos anos de prática para poder fazer os movimentos perfeitos. E aí, lembra daquele perfeito que eu acabei de falar, Roberta? O seu perfeito pode não ser o perfeito do Instagram, da capa de revista, mas ele é o adequado para você, para sua estrutura corporal, tá bom? Então a gente entendeu um conceito, que é um conceito meio técnico, um pouco abstrato. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dois conceitos abstratos. Eu entendo, é tipo aquela teoria, quase a fórmula de Bhaskara, que você fala, Jesus amado, para que eu vou usar isso? Não, é melhor do que a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, até eu que gosto de matemática me esqueci de que ela serve, coitada. Mas essa primeira é a percepção da lei da compensação. A segunda coisa um pouquinho mais técnica e abstrata, a gente vai falar sobre uma diferença de movimento versus ação. Gente, prestem atenção, rufem os tambores, olhem para mim, para de lavar a louça, porque movimento versus ação. Oi, Nathalie, Nicole, minhas sobrinhas estão me assistindo. Ontem elas não entenderam sobre a cebola. Eu vou ter que explicar para elas depois o que era a cebola, né? Mas elas estão aí, então eu preciso dar um beijo nelas. Vamos lá, movimento versus ação. Se você já é um praticante de yoga, se você já fez uma aula de yoga, você consegue perceber que existem diferenças entre as práticas? Tecnicamente não, você não consegue claramente falar do tipo, poxa, essa aula aconteceu tecnicamente isso ou aquilo. Mas geralmente existe uma característica que é fácil de perceber, tá bom? Existem professores que têm uma tendência a serem mais silenciosos. Então eles vão falar numa postura assim, ai, estenda suas pernas, flexiona o tronco à frente e permanece. E aí você tem aquele silêncio. E aí, às vezes, você pode pensar, mas esse silêncio é maravilhoso, porque daí eu entro em contato comigo, olha, eu vou te dizer, pra mim só boleto que aparece na minha cabeça quando fica nesse silêncio. Porque o que acontece? Se eu não estou consciente do que está acontecendo no meu corpo naquele momento, na prática, o que está acontecendo é que eu tô, tipo, numa sessão de fotos e a pessoa fala, fica aí, não se mexe, e você tá dura lá, sem entender claramente o que está acontecendo. Então, existem professores que falam, nossa, que fôlego que tem que ter para dar aula de yoga, e existem professores que acabam sendo exageradamente silenciosos, porque eles dão poucas instruções. E isso tem tudo a ver com o que eu vou te explicar agora. E esse é um hack total. Não existe gente no Brasil que fala sobre isso, tá? Esse conceito eu não aprendi no Brasil, eu aprendi fora do Brasil, mas definitivamente mudou a minha qualidade de aula e pode mudar a sua experiência como aluno, mesmo que o seu professor não faça isso, né? Se Deus quiser, você vai encontrar um professor que faz isso, ou você vai se treinar para perceber isso em você. É a diferença do movimento versus a ação. De novo, ele é um conceito um pouquinho abstrato e eu vou voltar para o meu tapetinho, você vai levantar da sua cadeira, larga aí a sua louça para você fazer essa experiência comigo. Nath, você entrou agora, você também vai ter que fazer essa experiência na sua casa, tá bom? Que eu quero saber amanhã. Então, ó, eu vou imaginar, eu vou explicar depois o conceito, eu vou pedir para você sentir no seu corpo, tá bom? A postura que a gente vai fazer agora se chama Trikonasana. Deixa eu ver se eu tô falando demais e já tô muito atrasada. Não. É Trikonasana, é a postura do triângulo, é uma postura que todos vocês que já praticaram yoga, mesmo quem nunca praticou, meu amigo que falou que nunca praticou yoga, faz essa postura que você vai dar conta de fazer. Eu não vou nem falar nada, eu só vou mostrar essa postura aqui, tá bom? Então essa aqui, fácil, acessível, ninguém vai morrer em casa fazendo ela, só não vai cair para trás, pelo amor de Deus, vai dar tudo certo. Eu vou agora fazer de um jeito. Então, eu sou a professora 1. Vou falar para vocês. Muito bem. Afaste os seus pés, deixa eles bem afastados. Alonga os seus braços lá na lateral. A sua mão direita, estou fazendo espelho para você. A sua mão direita vai apoiar lá na sua canela e seu braço
braço esquerdo vai ficar lá em cima e você permanece. Essa é a postura do triângulo. Observa, respira. E agora inspirou e volta. Relaxa seus braços. Ok? Joinha? Essa é a professora número 1. Ela me ensinou um movimento. Eu fui capaz de copiar claramente o que ela fez. Agora você é a professora 2, tá? É a mesma postura, hein? Vou fazer até pro mesmo... Não, a gente vai fazer pro outro lado pra gente não ficar torto, né? É mentira isso também, mas a gente sempre fala isso na aula, então vamos fazer pro outro lado agora. Então, professora 2... Ai, meu Deus, tem um comentário grande aqui. Ah, a Fabi tá falando que tá com delay. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Postura 2, agora eu sou a professora 2, eu vou falar. Afasta seus pés numa grande abertura, de maneira que se você afastar seus braços lá na lateral, a linha do seu punho está alinhado com o seu tornozelo. Mantenha essa estabilidade. Traga as mãos na sua cintura por um instante. Seu pé esquerdo vai ficar bem paralelo à borda do seu tapete e toda a sua coxa direita vai girar a partir daqui, ó, da sua coxa. Então é como se você segurasse essa coxa e girasse toda ela para fora, mantendo esse quadril aberto e o joelho alinhado com o segundo dedo do seu pé lá na direção da frente da sua sala. Mantenha o peito inteiro virado para frente, mantenha o abdômen recolhido e agora a gente vai, como se a gente jogasse o quadril direito em direção ao quadril esquerdo. E quando eu faço isso, observa que eu desalinho os ossinhos do meu quadril, e é isso mesmo que eu quero, desalinhar esses ossinhos do quadril para que eu sustente a minha coluna alongada, numa linha reta, como se ela fosse um bastão inclinado. Ela não é um bastão mole, é um bastão firme e inclinado. Alongo os meus braços. Agora a minha mão direita vai pousar lá na minha canela. Pode ser que ela chegue lá no chão, mas eu não quero que essas costelas aqui explodam para fora. Então eu mantenho onde for confortável para mim. Meu ombro esquerdo giro para trás para manter esse peito aberto. E aí eu alongo meu braço esquerdo lá no alto e olho para minha mão. E mantenho a estrutura dessa postura, sentindo que desde os dedinhos do meu pé até o dedinho da minha mão lá no alto, tudo se mantém alinhado. Para efeito de concisão, eu vou parar de falar, mas eu já falei bastante, mas não falei tudo que eu deveria. Para a gente voltar, imagina que você vai segurar uma corda imaginária lá no alto, e essa corda puxa você lá em cima, e então você baixa seus braços, gira o pé direito para frente, une os pés e respira um pouquinho. Muito bem. A gente fez a mesma postura, conseguem perceber? O que eu queria que vocês me contassem, quem testou essa postura aí no corpo, se você sentiu diferença de uma para outra. Me conte se você sentiu o que você sentiu? Eu quero esperar aqui 5 segundinhos, porque sempre tem um espaço para você me contar se você conseguiu perceber uma diferença entre a professora 1 e entre a professora 2. Contarini, como que é seu nome? Agora eu fico tensa de não conseguir falar o nome de alguma pessoa. Nítida diferença. O que a gente fez? Na primeira professora, eu ensinei um movimento, como se eu fosse uma professora de dança. E a gente fala, agora a gente faz assim, uhul! E a gente apenas repete aquele movimento. A segunda professora ensinou para você uma ação. O que a gente fez? Rafael, obrigada, Rafael. O que a gente fez na professora número 2? A gente construiu com pequenas informações, pequenas áreas do nosso corpo que vão ficando mais conscientes para construir uma postura final. Eu costumo dizer que a diferença de movimento versus ação é que o movimento é aquela foto. Perdão. O movimento é uma foto,
ela é estática. E a ação é um vídeo, ela tem vida. E isso é muito legal. Ai meu Deus, cadê o Rafael? O Rafael falou, a primeira explicação eu achei que foi muito simples e não priorizou a postura da coluna, a segunda priorizou o processo até chegar na postura. Exatamente. A professora 2 conseguia alongar mais. Que ótimo, Cláudia, porque exatamente, o professor 1, ele deu a postura. O Tita Trikonasana, a gente vai fazer a postura do triângulo e a gente está lá. Mas o professor 2 investigou a postura, trouxe consciência, não para essa imagem fixa, mas para um corpo inteiro. E isso é a grande sacada, é a segunda grande chave de consciência, que é quando de verdade você vive o yoga físico como uma postura. O nome em sânscrito que a gente usa para postura é asana. E aí existem essas questões de tradução, né? Às vezes a gente fica um pouco confuso do tipo, como é que é, se eu deveria traduzir, se eu não deveria? Mas enfim, alguns lugares traduzem a palavra asana como posição. E existem muitos outros professores que são contra, falam não é posição, é postura. E o que é postura? Postura tem uma atitude, entendeu? E isso que é importante. Quando a gente monta uma postura, quando a gente monta uma imagem, pensa na foto, né? Quando a gente monta aquele Trikonasana que a gente viu lá atrás, a gente pode ter essas duas abordagens. Uma é, eu simplesmente imito o meu professor, eu simplesmente copio o que eu estou vendo. A outra é, eu trago consciência para todas as pequenas partes do meu corpo. E qual que é o grande benefício de eu fazer uma postura através das ações, em vez de eu ensinar essa big picture, né? Essa imagem meio fixa? Eu evito a lei da compensação que eu acabei de falar. A segunda explicação até facilita para o aluno. Achei muito legal essa preocupação em mostrar como é o caminho até chegar na postura final. Exatamente, você está super entendendo aí qual que é o objetivo. Quando eu faço uma ação, quando eu construo uma postura a partir das ações do meu corpo, eu evito a lei da compensação. Porque se eu estou falando, gira esse ombro para trás, mantenha essa axila aberta, e essa pessoa está desse jeito, ela vai na melhor limitação dela, certo? O que o corpo dela pode me dar daquela maneira, ele vai efetivamente fazer uma rotação para abrir essa axila. E mesmo que seja pouco, a ação é mais importante do que o movimento. Porque se eu estou só focado no movimento, eu posso ir lá naquele ano e falar assim, mas nossa, que coisa horrível. Mas se eu entendo da biomecânica, se eu entendo como esse corpo trabalha, e se eu entendo que cada pessoa é diferente, um movimento quase inexpressível, quase não vejo, mas o músculo, a gente percebe ele acontecendo, ele já é uma evolução desse corpo. Então, esse conceito de movimento versus ação é um conceito muitas vezes difícil, porque tecnicamente a gente precisa se aprofundar e entender as ações simples, as contrações, as ações complementares. É um aspecto um pouco mais técnico, mas eu gostaria que vocês entendessem, dentro de uma abordagem maior, a diferença da qualidade da sua prática que você vai ter quando você faz essa observação. Quando, em vez de você executar uma postura pelo movimento amplo, abre as pernas, dobra o tronco, estica o braço. Em vez de eu fazer esses grandes movimentos, eu falar as pequenas ações. Isso vai proteger e trazer consciência para todo o seu corpo. E aí é através dessas pequenas ações que eu consigo, de novo, humanizar uma prática. Deixar essa prática mais adequada para cada uma das pessoas. Ajudar claramente a perceber o que essa pessoa pode melhorar, o que essa pessoa pode evoluir, sem me esquecer de que existem limitações que são naturais desse corpo. E isso é bastante importante sempre, a gente não pode esquecer. Porque a função do professor de yoga é acolher, é mostrar para esse aluno um caminho de intimidade. Muito mais do que
ser a Xuxa que tá lá na frente, do tipo, fazendo o seu show. A gente não é isso, né? Não é uma prática em que existe um professor lá e que ele não interage com as pessoas, né? Então, eu nem quero isso e eu nem quero que esse professor tenha expectativas altas demais do meu corpo que eu mesma não tenho dúvida se eu vou ser capaz de fazer. Lembro da minha história de ontem, quando eu fiz a postura do cachorro olhando para baixo e meu calcanhar não chegava no chão. E um professor chegou bravo para mim. Eu vou contar uma outra história que é minha também, tá bom? Que foi muito engraçado. Eu tava numa aula e eu tenho uma coluna retificada. Eu sou toda estragada, né? Como todos nós, aliás. Então eu tenho uma coluna retificada. E eu tava fazendo uma aula de yoga e ela tava me pedindo para fazer alguma coisa que agora eu não vou me lembrar. E a minha coluna estava retificada, mas tinha a ver com os braços também. E daí ela chegou pra mim e falou assim, você tem dor na coluna? Eu falei, tem. Ela, mas é claro, né? Mas assim, com uma decepção, com uma raiva. E eu comecei a rir, porque, veja, nós não somos perfeitas, né? E eu espero que ela também não seja perfeita, essa professora. Oi, Naomi, tudo bem? Eu espero que ela também não seja perfeita. Então, a gente já é pancada o dia inteiro na nossa vida, né? É a expectativa do dia inteiro, é o que eu vou ser antes dos 30, quanto que eu vou ganhar, que cargo que eu vou ter, quantos seguidores eu tenho. São tantas demandas que a gente tem na nossa vida. Se a gente for para uma aula de yoga e se a gente chegar com esse nível de demanda, pra puta, não sei se me cai, mas eu falo palavrões, então pra puta que pariu, né? Fala, pô, daí o yoga não serve pra mim, me deixa ficar assistindo BBB em casa que pelo menos não tem ninguém me julgando. O yoga precisa ser um processo de não julgamento, né? Isso é bastante importante. E se a gente olhar, quando pensando mais no aspecto de filosofia, né? Se a gente olhar lá nos Sutras de Patanjali, que é o nosso tratado mais importante do yoga, ele é um livro de filosofia, ele não é um manual, ele não, entre aspas, né? Ele não ensina a fazer nada, ele realmente compreende de que você precisa de um professor para seguir o seu caminho. Ele fala muito mais de uma abordagem psicológica do yoga, tá? Ele não vai ensinar como faz a postura do triângulo que eu acabei de fazer para vocês. Mas ele só tem, de um livro inteiro de 196 aforismos, ele só tem 2 aforismos principais do asana. E um deles ele fala Sthiram Sukham Asanam. Asana é uma postura firme e confortável. Fabio já bem estragada, bem antes dos 30, né, Fabio? Não vai se defender, não. Então, asana é uma postura firme e confortável. O que significa firme? Significa que ela é estável. A gente também pode usar essa palavra, né, de estável. Então, uma postura estável é uma postura em que você está entregue, que você está conectado, que você sente o que está acontecendo. Eu vou usar o BBB. Eu não assisto o BBB, mas eu vejo todas aquelas coisas que aparecem no Instagram, né? E eu já assisti muitos anos atrás, para falar a verdade. Sabe aquelas provas de resistência que tem no BBB? Sempre tem aquelas provas meio loucas, né, de ficar segura. Eu vi esses dias uma que você ficava segurando assim, tipo num cotonetão, e daí ele ia girando de vez em quando. E a gente sempre pensa de que quem vai ganhar é o fortão, ou do tipo tem que ficar parada e não pode se mexer, né, umas coisas meio loucas assim. E quando a gente está falando de resistência, nem sempre o fortão ou a fortuna é quem vai ganhar. Quem vai ganhar é a pessoa que está com esse sthiram, que está com esse foco, com essa estabilidade. E quem tem essa estabilidade consegue ela porque está presente e conectado com o seu corpo. Não está usando os grandes músculos, está usando essas pequenas ações que a gente experimentou agora há pouco na postura do triângulo. Está percebendo a delicadeza de como o meu corpo se adapta. Se eu não consigo adaptar o meu corpo numa postura, ela não vai ser confortável. Então eu não consigo permanecer na postura. Então veja que a postura, ela não deve ser considerada uma foto, tchuc, pronto, saí. Não, ela é um vídeo. Lembra aquela coisa tipo, uma foto não é um vídeo? Então você fica e você permanece e você experiencia
o asana dentro de si mesmo. Só que você só consegue fazer isso quando ou um professor é capaz de trazer todas essas informações, ou naturalmente quando você já tem essa experiência. Construir essa experiência do nada é difícil, sim. A gente está aprendendo uma coisa nova do corpo. Esse processo de intimidade é um processo de descobrimento de coisas que nós não éramos conscientes antes. E essa que é a jogadinha difícil. Porque eu vou descobrir áreas do meu corpo em que eu nunca imaginei que existia um músculo ali. Essa é um tipo de frase clássica que acontece na aula, né? Um aluno novo começa a praticar yoga e daí, uma semana depois ele fala: rapaz, estava me doendo um lugar que eu não sabia nem que eu tinha um músculo aqui, mas pelo amor de Deus, que dor, uma dor muscular, hein? Vamos lembrar disso. Por quê? Porque a gente começa a criar intimidade com áreas diferentes. Fala, nossa, no Iyengar a gente fala que tem a virilha interna e a virilha externa. Você fala, Jesus amado, eu não sabia nem que eu tinha duas virilhas, a de dentro e a de fora. Então, o processo de percepção, de intimidade que você vai criando com o corpo é através das pequenas ações e não através desse grande movimento. E isso, para eu tentar encerrar esse tema, é o que faz a gente, professor de yoga, ser diferente de um professor de zumba. E eu não tenho nada contra o professor de zumba, eu só quero dizer, eu nunca nem fiz aula de zumba, coitado, eu quero dizer uma aula de dança. Vamos pensar numa aula de dança, tá bom? Numa aula de dança, a gente tem um professor na nossa frente e ele fala, gira pra cá, gira pra lá, dá uma reboladinha, de novo. A gente não sabe nem o que está acontecendo no nosso corpo, a gente tá meio lá, às vezes a gente tá 2 pra lá e 2 pra cá. Isso é um yoga mecânico, que de verdade não traz consciência, não traz intimidade. Essa é a diferença e é por isso que o yoga, ele não é puramente uma atividade física. Muitos anos atrás, 20 anos, meu parênteses, 20 anos atrás, o CREF, né, o Conselho Regional de Educação Física, era um conselho muito forte e eles estavam tentando colocar o yoga dentro da educação física. E aí existiram muitos movimentos dentro do Brasil como um todo para a gente não se submeter ao Conselho Regional de Educação Física. E era muito interessante porque os professores de educação física, eles assumem, eu não faço a menor ideia do que seja o yoga. O yoga é muito, muito, muito mais do que apenas uma sequência de posturas, uma reboladinha que eu posso decorar e fazer. Ele é uma experiência real que acontece dentro do seu corpo, conectando corpo, mente, sensações, emoção. Por isso que a postura é muito mais do que uma posição, tipo estátua. O yoga não é isso. Então, quando a gente... Vou voltar aqui no nosso Sthiram Sukham Asanam. Quando a gente fala que o asana é uma postura estável e confortável, firme e confortável, a gente quer dizer que a gente consegue permanecer nessa postura de uma maneira confortável, porque ela é consciente e porque eu estou, acima de tudo, dentro de um limite adequado e seguro para o meu corpo. Eu não estou enlouquecido fazendo coisas do além. Eu estou dentro de um ambiente de segurança e que esse professor, ou eu mesmo, me guio para saber, com humildade, qual é o meu limite, até onde eu posso ir. E isso é bastante importante, porque geralmente uma lesão dentro do yoga acontece por 2 razões. E elas são bem interessantes. Pausa para você respirar e pensar, por que existe uma lesão no yoga? Às vezes uma pessoa fala, pois é, tive uma lesão no meu joelho, torci meu ligamento e tal. A primeira razão para eu ter lesão numa aula de yoga é porque o seu professor deixou com que o ego dele subisse a cabeça e ele achasse que você podia mais do que de fato você podia. Quando ele coloca você na postura, fala, não, vamos mais um pouquinho. E aquele mais um pouquinho, você fala, Número 1 de lesão é quando o seu professor deixou com que o ego subisse a cabeça e ele coloca você numa postura em que você não pode. E qual que é o número 2 da lesão?
É quando o seu ego subiu a cabeça e o seu ego colocou você onde você não deveria estar. Faz sentido para você essa frase? Digere ela um pouquinho aí, deixa esse amargor acontecer. Me conta aqui se faz sentido para você. Existem duas maneiras de eu me machucar. E essas duas maneiras são quando, de alguma maneira, eu não estou conectado com até onde eu posso ir, com qual é o limite, qual é essa fronteira do meu corpo em que até aqui eu me desafio, mas me acolho, e a partir daqui eu me desafio e passo dos meus limites de uma maneira negativa, de uma maneira desconfortável, podendo inclusive gerar lesões reais. Em 2009, quando eu morava em Nova York, no meu curso de yoga, eu me lembro que eu tinha uma colega, ela era russa, né? E ela praticava um estilo mais exigente, né? E ela era bem espiritadinha, assim. E aí um dia ela tava bem quietinha, do tipo, não falem comigo. E daí a gente tava fazendo, óbvio, né, uma aula de yoga. E aí ela, o que aconteceu com você? Poxa, não me lembro agora o nome dela. E ela falou assim, eu desloquei uma costela fazendo uma torção ontem. Vocês conseguem entender? Então aqui, uma das costelas, ela foi fazer uma torção, o professor falou, vai mais um pouquinho! E ela deslocou, ela tirou do lugar uma costela. Pensa a seriedade disso, porque um dos dois passou do limite, ou foi o professor ou foi ela mesma. A Roberta falou pra mim, e isso acaba frustrando muitas pessoas que gostariam de praticar. Exatamente isso, Roberta. E aí eu vou fazer o meu link com a aula de ontem, quando eu falei, o yoga pode ser cruel. Exatamente assim que o yoga pode ser cruel, porque quando a gente cria expectativas, quando a gente coloca o yoga como aquela prática que é perfeita, que tem que acontecer todos os dias, às 5 da manhã, sabe aquele clássico do tipo, tá 5 graus lá fora, e daí a pessoa fala, quem quer arranja... eu sempre esqueço desse ditado, alguém me escreve o ditado que eu pra não passar vergonha aqui, mas quem quer dá um jeito e quem não quer arranja uma desculpa, sabe? O que você já fez hoje, tá pago e tudo mais. Quando a gente coloca essas expectativas lá em cima, quando a gente fala que não existe dor, que não existe limitação, quando a gente não se coloca nesse espaço de vulnerabilidade, a gente cria um patamar para pessoas que nunca praticaram yoga. E essa pessoa, ela olha e fala, eu já ouvi isso inúmeras vezes. O Gaia já teve mais de 7.000 alunos no Gaia. E eu cansei de ver pessoas que nunca fizeram yoga chegando para uma primeira aula e falando assim, olha, eu não sei se eu estou preparado para isso, porque eu estou acima do peso, porque faz tempo que eu não pratico atividade física, porque eu não encosto a minha mão no chão, porque eu não sou flexível, porque eu sou muito agitado. Ele não cria esses estereótipos sozinhos. Quem cria esses estereótipos somos nós, os outros praticantes de yoga, professores de yoga. E a gente transmite para a sociedade. E aí um yoga que podia ser uma coisa tão incrível para acolher as pessoas, se transforma o quê? Em algo cruel, totalmente afastado da realidade. Não, o yoga não é para mim, o yoga é para essas pessoas aí. A Rô me falou mais uma coisa aqui. A Fabi me explicou, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Eu adoro esse ditado, porque ele é o cúmulo da crueldade na nossa vida do dia a dia. Muitas vezes a gente quer e a gente não consegue. E é isso que é verdade, a gente tem esse desafio, né? É essa tal dessa positividade tóxica de hoje em dia. A Rô falou rótulos, assim como só é para quem é magro, vegano, concordo, Roberta. Vegetarianismo é sempre uma pergunta. Gente, eu não tenho planos de parar de comer carne, não. Será que eu preciso parar de comer carne para fazer yoga? Ou, mas e beber álcool? Tem que parar de beber álcool para fazer yoga? Então a gente vai criando esse monte de rótulos, tanto no corpo físico quanto nas expectativas. Tem um clássico aqui. Nossa, eu vi a minha vida inteira. As pessoas quando me conhecem, se eu vou falar assim, eu sou professora de yoga, eles falam, nossa, que legal, nossa, você deve ser tão zen, né? Eu não tenho paciência para yoga porque eu não consigo ficar parada, eu sou muito agitada.
E daí, até você quebrar esse rótulo, né? É um rótulo difícil de ser quebrado, porque todo mundo espera isso. Meus pais esperam isso. Até hoje, se eu tô virada no saci, tipo, ai, mas você não é uma praticante de yoga. E aí se esquecem de que nós temos emoções, de que a gente sente raiva, de que a gente é um ser humano normal, né? Como todos os outros. Muito bem, já tô quase acabando. Faltam 10 minutinhos e eu não quero correr. Então, só pra gente voltar aqui no... eu tenho que falar de um negócio aqui, meu Deus. Sobre esse comentário fixado, que eu já ia esquecer, que a Fabi ia me dar uma bronca. Reserve sua vaga no curso de formação. Então, a gente tem sempre um curso anual, ele tem uma duração de 1 ano no Gaia. E as turmas sempre começam em março, tá? Então, agora no dia 19 de março a gente vai começar a nossa turma presencial. Essa turma é uma turma presencial, acontece sempre aos fins de semana. E se você é um praticante de yoga que quer entender um pouco mais, que quer se aprofundar um pouco mais na prática, em como ela pode acontecer, como você pode crescer no seu nível de consciência, mesmo que você não tenha expectativa nenhuma de virar um professor de yoga, você pode fazer essa formação. Se você é um professor de yoga e você ouviu alguns desses conceitos e esses conceitos te trouxeram um pouco de preocupação do tipo, nossa, acho que eu não estou muito conectada com esses conceitos, não. Bom, eu mesma, eu tenho 4 ou 5 formações diferentes no yoga, justamente porque existem momentos diferentes na nossa vida que a gente quer ouvir outras pessoas falando sobre o tema do yoga, para que a gente se aprofunde mais. Então, se você é um professor e quer se aprofundar mais, você é bem-vindo. E se você é um praticante, mas tem a vontade de virar professor de yoga, você também está muito bem-vindo. É um encontro que vai durar 1 ano inteiro. Se você quiser mais informações, tem um link aqui nesse comentário que está fixado. E você pode buscar mais informações no Gaia ou me chamar no DM aqui do Insta para perguntar algumas questões. E sempre tem gente que fala assim, veja bem, eu tenho limitações, eu não sou uma super praticante. O tempo inteiro, a Josi que estava ontem na live, eu não sei se ela está aqui hoje também, ela é uma aluna do Gaia, ela me encontrou no Gaia esses dias, ela falou assim, Dani, eu tô tão nervosa, porque eu quero fazer a formação. Mas eu não sei se eu sou uma pessoa preparada, eu não sei mesmo. Eu não faço esse monte de coisa. Eu falei, imagina, uma formação de yoga não é sobre isso, né? Não é sobre simplesmente eu ser magra, flexível, plena, zen. Não é nada sobre isso, é sobre você. É, acima de tudo, sobre o seu desejo. Então, se você tem esse desejo de se aprofundar na prática do yoga, seja na docência ou como uma prática sua, pessoal, eu convido você a estudar um pouquinho mais as opções sobre o curso de formação, tá bom? Amanhã a gente vai ter a nossa última live dessa sequência das 3 chaves da consciência dentro do yoga. Espero de coração vê-los aqui. Se você tiver alguma dúvida, se de tudo que eu conversei hoje, alguma coisa não lhe caiu bem ou você ficou com algum questionamento interno, pode me mandar mensagem ou no Insta do Gaia ou no Insta da Dani, que eu acesso os dois e vou ficar bem feliz de poder responder alguma informação que tenha ficado um pouquinho não digerida, um pouquinho na dúvida, tá bom? Então amanhã a gente se encontra de novo no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, no Gaia ou na Dani, pra gente bater mais esse papo e essa reflexão sobre como o yoga pode transformar e acolher a sua vida de uma maneira muito mais humana e sensível. Deixa eu ver, eu não sou de Curitiba, mas fiquei curioso, o curso de formação é só para pessoas que já praticaram o yoga há um tempo? Olha, você me fez a pergunta mais difícil da vida, eu vou ser muito honesta com essa. Quando a gente pensa tecnicamente no curso de formação do yoga, é um desafio se a gente tem uma pessoa que nunca praticou nada de yoga. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que o yoga é um processo de transformação, muito mais do que uma habilidade física. Então, e meu último parênteses do dia, que eu ainda tenho 3 minutos. Instrutor de autoescola, ele ensina você a frear e acelerar e mudar a marcha na hora certa. Um professor de yoga tem que estar preparado para lidar com os diferentes tipos de pessoas. Com alunos mais flexíveis, com alunos hiperflexíveis, com alunos fortes, com alunos iniciantes.
esse é o nosso desafio, né? É para isso que a gente vira professor, é para isso que a gente estuda. Então, eu não considero que você precise ter uma prática física de determinado nível, até porque se a gente fizer isso, a gente limita e torna o yoga cruel. Eu já tive uma aluna na formação com mais de 60 anos, com todas as suas limitações físicas, e o yoga é muito mais do que isso. Então, tá tudo bem se você não pratica fisicamente o yoga, porque o yoga há de ser muito, muito, muito mais do que ficar de cabeça para baixo. Obrigada pela pergunta, obrigada pela participação. A Roberta também, super obrigada pela participação de vocês, adorei, viu? Bom descanso para vocês e a gente se encontra amanhã de novo, 7h30 da noite, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, boa noite.